Obrigado por assistir ao 12º podcast do Conversas com Impacto, desta vez em direto do Festival Green Fest. Para quem não me conhece, o meu nome é Tiago Seixas e desde 2019 tenho procurado, através deste podcast, pessoas em Portugal e no resto do mundo com ideias e projetos inovadores para nos ajudarem a refletir, em português, sobre as diversas dimensões na criação de impacto social e ou ambiental positivo. Hoje falamos de ecologia, empreendedorismo e sustentabilidade. A nova estratégia da União Europeia 21-27 foi recentemente atualizada e representa 1,8 bilhões de euros. Esta dotação será o maior pacote alguma vez financiado através do orçamento da União. Numa altura que a Europa e o resto do mundo estão no vermelho, a União Europeia, sob a liderança de uma comissão constituída pela primeira vez por metade homens e metade mulheres, decide que a Europa pós-Covid-19 será mais verde, mais digital, mais resistente e mais adequada aos desafios atuais e futuros. Os objetivos estão traçados, com menos de 1% para a defesa externa e segurança, 60% para a promoção da coesão interna e dos seus valores, 7% para a ajuda externa humanitária e aos imigrantes e 30%, a segunda maior fatia, para a conversão digital, recursos naturais e ambiente. Este último sob a alçada do Just Transition Fund, em que a União se compromete a reduzir as emissões de gases com efeito estufa em pelo menos 55% até 2030 e a alcançar a neutralidade climática até 2050. Uma espécie de all-in da União Europeia, talvez a lutar pela sua própria sobrevivência. Portugal definiu uma estratégia de aplicação idêntica e, mais do que nunca, tem um papel fundamental neste xadrez, com um triângulo marítimo, continente, Madeira e Açores, que representa 48% da totalidade das águas marinhas sob jurisdição dos Estados-membros da União Europeia. Portugal tem de conseguir transformar a Europa verde numa Europa também azul. Os dados estão lançados, mas há muito que pessoas e instituições têm trabalhado para uma agenda de sustentabilidade. Em Portugal, um epicentro de congregação de ideias, projetos e pessoas com uma visão ecológica e sustentável, conta com mais de 10 anos a aproximar o tema da ecologia aos cidadãos, pois não existe um futuro sustentável sem a consciencialização e mudança individual. Falamos, pois, com Pedro Norton de Matos, responsável por este epicentro chamado Green Fest, que nos recebe hoje, e cujo lema poderia muito bem ser retirado de Harvey Milk. O meu nome é Pedro e estou aqui para o recrutar. A primeira edição do festival teve lugar no Estoril em 2008 e desde então o Green Fest consolidou-se como uma plataforma de partilha de ideias, experiências intergeracionais e tendências atuais, contribuindo para uma maior visibilidade de projetos e iniciativas de empresas, instituições e cidadãos que se interessam por um futuro mais equilibrado e próspero. Pedro Norton de Matos é licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE. Conta no seu currículo académico com diversas formações no ISEAD e no Wharton School. Em termos profissionais, passou pela Henk Xerox e pela Unisys Ioni, ambas enquanto CEO. Foi também administrador não executivo da INAPA e sócio fundador da MyChange, Ginkgo e da InCircle e membro do Advisory Board da Oracle Ibéria. É mentor e organizador deste festival, organizador do Fórum Expresso 21, sócio fundador do Verde Movimento e é ainda membro da Comissão de Remunerações da Brisa, do Advisory Board da Fábrica de Startups e consultor estratégico na área de mudança transformacional e de coaching e ainda vogal da direção da European Professionals Women Network. Foi administrador da CDI Portugal e atualmente faz parte do seu conselho consultivo. Pedro Norton de Matos, agradeço o repto para esta conversa e por nos receber neste festival. Começo por lhe perguntar o que o motivou para não ser apenas um cidadão ativo e sustentável, que está hoje já na moda, e a transformar-se num empreendedor e agente agregador da ecologia e da sustentabilidade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu começaria a dizer do currículo, enfim, um pouco exaustivo, enfim, que leu, eu quase tiraria a conclusão é que eu sou, e gosto de me apresentar como fotógrafo amador e avô babado. Mas estou de muitas outras coisas e, de facto, o tema da sustentabilidade é um tema que me apaixona desde cedo, talvez pela ligação à terra. Eu tive a sorte, o privilégio de ter, desde a minha infância, muita ligação à terra, mas mesmo o contacto com a terra, e desenvolvi um gosto pela fauna e pela flora e progressivamente algum conhecimento da fauna e da flora, nomeadamente em Portugal, e isso naturalmente ligou-me muito à natureza e aos ritmos da natureza e ao perceber que a natureza é um laboratório vivo que tem 4 mil milhões de anos e temos muito para aprender. E quando nós temos
hoje em dia, uma visão muito antropocêntrica, em que somos o master of the universe e que temos a arrogância também de catalogarmos tudo. Nós é que dizemos quais são os bons e os maus animais, quais são os nocivos e quais não são os nocivos, e nas plantas quais são as ervas daninhas e não daninhas. E, portanto, há aqui uma grande arrogância e, às vezes, prepotência, e que a natureza, tal como Lavoisier referia, na natureza nada se perde, tudo se transforma. E eu acho que deve ser muito o nosso farol, o nosso ponto de referência, porque quando se fala hoje em dia muito em economia circular e em economia regenerativa, essa é de facto a economia da natureza. E portanto, eu desde muito cedo que criei esse gosto, paixão pela natureza, inspiraram-me depois também muito, estou-me a lembrar, olha, o Félix Rodrigues Lafuente, que tinha um programa que era O Homem e a Terra. Eu lembro de colecionar, enfim, todos em vídeo VHS, isto é do outro século, não é? VHS, depois o beta primeiro, depois o VHS, depois os CDs e por aí fora. Quero também aqui recordar duas pessoas que me marcaram também bastante. Por um lado, o Sir David Attenborough, que agora tem um documentário que devia ser obrigatório passar nas escolas e nas famílias e na sociedade em geral, porque é a história da vida de um homem que hoje em dia com 94 anos e que na sua geração viu uma enorme perda de biodiversidade acontecer e, portanto, é um testemunho vivo e um alerta vivo de que o ritmo que isso está a acontecer é um ritmo assustador. Outra homenagem, neste caso, a alguém que muito recentemente nos deixou, o arquiteto Rui Bartelos, que efetivamente, apelidado de alguma forma de romântico, e quando falava nas hortas urbanas e na integração das cidades e dos espaços verdes, e portanto um grande visionário, um grande humanista, e são pessoas como estas que me inspiraram, e outras que me inspiraram no sentido de perceber a importância da harmonia e no fundo que é o conceito da sustentabilidade, que é entre o equilíbrio e a interdependência entre a área ambiental, a área social e a área económica. E nada disto pode ser dissociado. E acho que nós corremos o risco, muitas vezes no estudo, no ensino, de partir disciplinas, de partir áreas, não ver esta perspectiva holística e, posso lhe dizer, até como economista de formação, que há alguns conceitos que aprendi e que sinto que estão claramente desatualizados ou que não se aplicam. Um é de que as árvores crescem até ao céu. Ora bem, o que eu observo na natureza é que as árvores não crescem até ao céu. As árvores têm um crescimento finito. E esta equação de querer, num mundo de recursos finitos, de querer ter um crescimento infinito, ad eterno, não joga, não quadra. E, portanto, esse foi um dos aspectos que, diria, que me parece desajustado do ensino e da cultura, digamos, da economia do crescimento ad eterno. A outra é de que a última linha dos negócios, e na terminologia anglo-saxónica sempre se falou no bottom line, e que essa última linha fosse a linha económico-financeira. E eu estudei e aprendi um bocadinho nesse ambiente e depois trabalhei em multinacionais, muito também nesse ambiente, falar no bottom line, estes termos anglo-saxões, no P&L, no Profit and Loss, e era tudo económico ou financeiro. Felizmente, que há uma tendência que se tem vindo a desenhar nas últimas décadas, mas que está a ganhar aceleração, que é do chamado Triple Bottom Line. E o Triple Bottom Line é precisamente considerar na ação das empresas, como poderia ser de qualquer outra entidade, de ter a preocupação desta tal interdependência entre a parte económica ou financeira, a parte social e o impacto social e a pegada social e a pegada ecológica, a pegada ambiental. E, portanto, é talvez muito por isto que fui crescendo com a convicção, e acho que esta crise que vivemos é uma crise, e eu gostava depois de voltar a isso, se achar interessante, da crise, da pandemia e da ligação isto às alterações climáticas e à manipulação, se quisermos, da natureza, mas esta crise acaba por também trazer à evidência a íntima ligação entre saúde, economia e ecologia. E, portanto, é o lado, diria até, positivo desta adversidade, é que pode ser um despertar, um abanar e um repensar
do nosso modelo de prosperidade, que, na minha opinião, e termino esta longa dissertação, termino dizendo que esta ideia de que... bem, eu vou voltar ao tema porque depois tenho que me alongar e não quero neste momento fazê-lo. Mas eu mantinha ainda a primeira pergunta. Os exemplos que me deu parece que dão a transformação individual. Como é que se passa de uma transformação individual para criar um movimento como este e querer que essa transformação seja alargada e transformar, e fazer um processo transformativo e agregador, como é o GreenFest? E também, talvez inspirado na natureza, a questão da polinização cruzada. E, portanto, porque sinto que todos nós nos polinizamos através do conhecimento, da experiência, da prática, do exemplo, e, portanto, eu senti-me também convocado a ter também um papel porque acredito, efetivamente, que cada um de nós é um potencial agente de mudança. Desde logo, mudança e agente de transformação. Desde logo, transformar o nosso mundo, mas, eventualmente, também impactar o mundo de outros, como outros impactam o nosso mundo. E, portanto, eu acho que quase que pode haver aqui uma perspectiva de olhar desde, se quisermos, o indivíduo, do eu, e estes processos de transformação são sempre de dentro para fora, e, portanto, esta transposição do eu individual, solitário, para o nós solidário, é um processo de polinização cruzada. E eu acredito no indivíduo. Portanto, em cada um de nós tem essa possibilidade e essa capacidade de, com os seus pequenos gestos do cotidiano, poder transformar o mundo. E depois, se pensarmos no nosso papel no lar, dentro de casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa junta de freguesia, ou autarquia, ou distrito, ou cidade, ou país, e depois, se quisermos ter uma visão mais ampla, em que tudo isto está ligado, então assumimos um bocadinho o papel de condomínio ou de condómino da terra e então pensar que isto está efetivamente tudo ligado. E, portanto, esta transposição do eu para o nós e do nós para o eu é também uma rejeição da desresponsabilização do eles, porque o eles é o discurso, porventura, mais cómodo, mas muito desresponsabilizante, porque é eles os políticos, ou eles os do Norte, ou eles os da Clube A ou do Clube B, é como que uma não assunção do tal papel que temos de transformação. Portanto, eu acredito muito nesta dança entre o eu, que é um indivíduo, que é o não dividido, cada um de nós, enquanto não nos colonarem, oxalá que não o venham a fazer, cada um é um mundo. E, portanto, este eu com o nós solidário, esta dança entre o eu e o tu e eu, e que transforma em nós, eu acho que é a forma de estar no mundo e acho que é o propósito de estar no mundo. E acho que isso também tem a ver com o princípio da cidadania. Acho que é uma cidadania e essa responsabilidade. E, portanto, surge tudo como natural nesta dança. E eventualmente acrescentaria que também foi à procura de pessoas que partilhassem estes valores e que pudesse trazer também para um movimento, no fundo também criar aqui algum capital social dentro de uma mesma temática. Sem dúvida, eu digo uma coisa, eu sinto-me super enriquecido. Isto é um trabalho sempre coletivo, é um trabalho feito pelos nossos parceiros e quando referiu, e de facto o GreenFest vem assumindo com um papel e com um protagonismo como uma plataforma de partilha de boas práticas, como uma plataforma de inspiração, e cá está, inspirarmos e sermos inspirados. E eu digo uma coisa, o que eu aprendo, o que eu me sinto inspirado por cada contacto, e o GreenFest, que dá enorme gozo em organizar em equipe, volto a dizer, de uma forma colaborativa, e agora com a aceleração digital de forma remota e com ferramentas colaborativas, permite claramente um grande enriquecimento e dá-nos uma perspectiva muito mais ampla e também, a mim dá-me imensa esperança, porque ao ver tantos e tantos projetos inspiradores, tantos e tantos empreendedores em geral e empreendedores sociais e empreendedores que querem, no fundo, mudar o seu mundo e também impactar o mundo dos outros.
que é altamente gratificante. Portanto, eu acho que recebo muito mais do que dou nestes eventos. E especificamente o GreenFest, o que é que tem sido o GreenFest e o que é que 10 anos depois poderemos dizer que já é o impacto do GreenFest? Sim, nós de facto temos 13 anos. Há 13 anos atrás, poder-se dizer que era um bocadinho, não era mainstream, e eu acho que agora está felizmente a entrar no mainstream. E portanto éramos mais apelidados por aventura de sonhadores, românticos, utopistas, etc. E se calhar é verdade e continua a ser verdade, há uma utopia, ou pode haver, mas sabe que eu acredito muito, e volto a dizer talvez aqui até como economista, não é? Eu acabei por crescer numa sociedade que foi conhecendo o consumo e depois o hiperconsumo e transformou-se numa sociedade de desperdício. Nós desperdiçamos cerca de um terço, para falar de Portugal, cerca de um terço da água potável é desperdiçada, cerca de um terço da alimentação dos alimentos é desperdiçado. Desperdiça-se imensa energia nos edifícios, na construção, na forma de construir, nos materiais usados. E depois, eu gosto de acrescentar esta dimensão, que é a dimensão humana. Nós desperdiçamos capital humano. Nós desperdiçamos capital humano quando há, e eu também tenho formação nessa área, no coaching, soft skills e trabalho também nesses domínios, nessas vertentes, e então nós desperdiçamos, às vezes por falta de envolvimento, por falta de motivação, por falta de retenção, digamos, e de valorização do talento, nós temos pessoas subutilizadas. Temos pessoas subutilizadas nas empresas, e eu vivi muito no mundo das empresas grandes e das multinacionais, onde isso até pode acontecer nas empresas grandes até com maior frequência. Numa empresa pequena nota-se, numa empresa grande dilui-se, e que é o chamado, por exemplo, presentaísmo, que é assim uma palavra inventada, o presentaísmo, que é as pessoas que estão presentes, até em algumas empresas talvez mais tradicionais, picam o ponto, ou mais industriais, ou mais picam o ponto, estão presentes, mas estão ausentes, não está lá a energia, não está lá a motivação, não está lá o alinhamento, e portanto eu acho que é esta sociedade de desperdício, e falei na água, falei nos alimentos, falei na energia, falei nas pessoas, que temos aqui uma enorme oportunidade, porque a partir do momento em que desperdiçamos menos, é uma forma de crescer. E portanto não é só forçosamente, parece que e a vida muitas vezes de políticos e de governos está dependente de mais uma décima ou de menos uma décima de crescimento ou de não crescimento, quando a oportunidade que temos de poupar, de não desperdiçar e até de usar o verdadeiro termo de economista, é para economizar. Normalmente diz-se que economias, faz economias de algo. Eu acho que a nossa economia, e digo isto como economista e um pouco envergonhado, é uma economia de desperdício. E, portanto, nós temos aqui uma oportunidade enorme. E daí o conceito da economia circular e o conceito da economia regenerativa, de não desperdiçar e, portanto, de reintroduzir no circuito e, portanto, fazer a tal transição entre uma economia linear e uma economia circular. GreenFest, e a questão que faz do GreenFest e dos 13 anos do GreenFest. Portanto, tem sido um caminho, um percurso também de muita aprendizagem. O movimento vai-se alargando e nós próprios, de evento, temos vindo a passar a movimento. Chegou a ser um evento anual, depois criámos mais eventos. Hoje em dia estamos em condições normais, este ano foi disruptivo, tivemos 2 eventos, mas mais perto um do outro, mas a ideia é ter um evento aqui no Sul, polarizando a Zona Sul, e no Norte, polarizando a Zona Norte, um em cada semestre, e portanto há sempre um antes, durante e depois de cada evento. E portanto isso cria um movimento. E eu acho que neste momento estamos em condições desse movimento que vai alargando o impacto e a sensibilização, e note, o GreenFest nós procuramos ir além da sensibilização, porque sensibilizar acho muito importante e muito interessante, mas se quisermos jogar com as palavras e olharmos para sensibilização, termina em ação. E, portanto, isto tem que sempre ser concretizado em ação, porque parece que também é uma das características nossa portuguesa, somos muito bons em diagnóstico, todos nós somos selecionadores, não só da seleção de futebol, como também opinamos, e bem, sobre muitos temas,
mas de facto às vezes poderá haver alguma pecha em passarmos à ação. E acho que aqui é muito importante, e o Greenfest acho que tem sido um bocadinho um motor, um facilitador desse processo, com a tal partilha de boas práticas e a inspiração de passar à ação. Porque aí sim acontece a diferença, é através da ação que acontece a diferença. E aí também sabemos que estamos a lidar com um desafio muito grande, que é o desafio dos comportamentos, dos hábitos. Os neurocientistas estudam isso e é muito claro que um hábito é um conjunto de comportamentos repetido. E nós criamos tão facilmente ou tão dificilmente um hábito, bom ou mau. É só repetir comportamentos. E depois interiorizamos. Criamos alguns bons hábitos, sei lá, ou de lavar as mãos, ou de lavar os dentes, ou de fazer outras coisas que nos ensinaram, repetimos muitas vezes e transformou-se em nossa natureza. Apreendemos e depois passa a fluir enquanto comportamento. O problema é que, e na minha geração, eu digo sem pudor, e é a minha geração que cresceu, como digo, e viveu o desenvolvimento, há que considerar, e essa não é a minha geração, mas a aceleração que o mundo teve depois da Revolução Industrial, não é? E mesmo em relação ao impacto ambiental e aos temas da sustentabilidade. Antes disso, não se punha da mesma forma. Eu acho que a aceleração dá-se e a degradação, digamos, dos recursos naturais e a dilapidação e de recursos que hoje em dia estão muito exauridos, tem muito a ver com a aceleração pós-Revolução Industrial. Mas eu acabei por viver, eu nasci na década de 50 e acabo por viver o começo, digamos assim, da sociedade do consumo, do marketing, e assisti e fui vivendo até chegar ao hiperconsumo, e aqui refiro-me às sociedades ocidentais, o hiperconsumo que, se fosse linear e trouxesse mais, portanto, mais produto nacional bruto, mais crescimento nas economias, trouxesse menos assimetrias, trouxesse mais equilíbrio, mais harmonia e as pessoas fossem mais felizes, encantado, essa era a forma. Mas parece que não é esse o caso. Há aqui coisas que parece que não jogam bem umas com as outras. E, portanto, eu acho que esta sociedade do hiperconsumo, e eu lembro-me de um livro que foi um best-seller já há muitos anos, mas que vale a pena reler, e sobretudo, digamos, pessoas mais jovens, porque não lhes passou, se calhar, no radar, que é um livro do Alvin Toffler, que se chamava O Choque do Futuro. É um livro que é capaz de ter, não sei, mas pode ter 50 anos, pode ter mais de 40, tenho de certeza. E foi um best-seller. E ele analisava uma coisa muito interessante, e que me acompanhou também, e tem acompanhado, que é o facto de analisava duas premissas. Por um lado, uma das premissas é de que o homem é um dos animais com maior capacidade de adaptação e também depois de transformação do meio. Mas pensemos e fixemos na capacidade de adaptação ao meio, que é notável a capacidade de adaptação do homem ao meio. Muito bem, essa é uma premissa. A outra é de que ele constatava, há 50 anos atrás, que a velocidade da mudança era cada vez maior. E, portanto, que havia um desfazamento, um gap entre a capacidade de adaptação e o ritmo da mudança. E este fosso, esta decalagem, não é, faz com que, segundo a análise dele, e que parece muito pertinente, faz com que as sociedades, ele falava em sociedades doentes e indivíduos doentes. Isto há 50 anos atrás. Era o choque do futuro. Ora bem, o futuro que estes 50 anos têm dado, e seguramente nem consigo fazer nenhuma previsão, porque há quem diga que tudo o que é ficção científica, e como aconteceu no passado, só o facto da mente humana imaginar significa que vai acontecer. É só uma questão de tempo. Portanto, todas as ficções que vemos, e as séries, e Netflix, e outras que podemos ver de ficção, e outros filmes, são coisas que vão acontecer. Portanto, eu não me atrevo a fazer previsões, porque elas estão feitas até nesses filmes de ficção científica, mas pensar estes 50 anos, a aceleração ainda foi muito maior do que os 50 anos anteriores, que já tinham sido brutais, e eu quando penso nos meus avós, o que eles viveram na mudança do século XIX para o século XX, e depois o que eu de facto vivi nestes anos, então eu acho que esse fosso tem-se vindo a alargar. E portanto acho que há aqui uma sociedade que efetivamente está doente, que está à deriva, em termos de referenciais, em termos de valores, e portanto há aqui um enorme desafio
de procurar esta harmonia. E eu volto a dizer, nós não podemos voltar as costas à natureza. A natureza tem 4 mil milhões de anos. É interessante, por exemplo, que as pessoas façam exercício. Se forem ver todos os prémios Nobel, ou a maioria dos prémios Nobel, é olhar para os últimos 10 anos. Prémios Nobel de diferentes disciplinas, a física, a economia, a ciência, a medicina, e vai-se ver o que consagra, em determinado momento, o conhecimento humano de ponta, é algo que a natureza já resolveu. E, portanto, isso podia-nos dar uma atitude, digamos, mais humilde, sobretudo no sentido de, sim senhor, que o nosso modelo de desenvolvimento, ou de prosperidade, que eu gosto mais de chamar de prosperidade, passe por uma harmonia, digamos, com a natureza e aprender da natureza. Há uma disciplina, ou um conjunto de disciplinas que se chama biomimética, do biomimetismo, que conjuga, por exemplo, biólogos, arquitetos, engenheiros, matemáticos, profissões que nós temos um bocadinho compartimentadas, juntas, para que em conjunto olhem para a natureza e vejam o que é que nós podemos, em nosso benefício, cá está, do nosso desenvolvimento, do nosso progresso, da nossa prosperidade, utilizar em nosso benefício. E, portanto, é este exercício que me parece muito importante. Isto sem descurar e sem desvalorizar os enormes avanços, porque é importante também dizê-lo, que, por exemplo, nos últimos 50 anos aconteceram. E como é que se joga, até porque grande parte do seu currículo tem a ver com a área digital, com a tecnológica e digital, como é que se joga este natural com o digital e como é que eles podem... E a resposta da União Europeia é precisamente isso, mais sustentabilidade através de mais digital. Sim. Que não sei se necessariamente será o único caminho a seguir, não será com certeza, mas como é que acha que joga estes dois termos? É muito interessante, portanto, o digital, e quando se fala agora no New Green Deal, New Green Digital Deal, então podemos estar aqui a encontrar que é uma convergência em que a tecnologia é usada, e foi sempre assim que eu a vi, até porque não sou um tecnólogo, foi mais pelo lado, se quisermos, da gestão, e depois de poder trabalhar com equipes, sim, com muitas skills e competências no domínio da tecnologia, e portanto, entendendo a linguagem, portanto, não sou um tecnólogo, mas sempre entendi a tecnologia como um facilitador, um enabler, e não como um fim. E esta nuance é muito importante, ser um meio e não um fim, porque vejo claramente a tecnologia com as tais duas caras de uma moeda, não é? O lado muito positivo e o lado perverso da tecnologia, como sabemos, que nos pode, enfim, escravizar, tornar reféns e, porventura, enfim, numa visão, se fosse mais pessimista, até levar à extinção, digamos assim, da espécie, e que a natureza tem-nos ensinado que há espécies com muito mais tempo que o homem na Terra e que desaparecem ou que desapareceram. E, portanto, não é dado um adquirido que fiquemos. Mas, voltando à questão da tecnologia, a tecnologia como enabler, como facilitador, então pode ser uma ferramenta fantástica e uma ferramenta maravilhosa e seguramente pode ajudar imenso. Falamos, por exemplo, na agricultura e, portanto, a agricultura de precisão, os sensores, a chamada Internet of Things, e, portanto, há tantos ganhos na saúde, que se vai cada vez mais confirmando aquela visão de há uns anos anteriores, mas a tecnologia cada vez está mais disponível para o diagnóstico remoto, a operação, a intervenção remota, e, portanto, o que leva seguramente depois a uma reorganização em que, de facto, não vai ser necessário ter um hospital em cada esquina, ou em cada distrito, ou em cada país, no limite, não é? Portanto, porque vai poder haver, ou pelo menos o hospital no layout, digamos, tradicional. E, portanto, nós se olharmos e percorrermos todas as disciplinas, todos os setores, a tecnologia é incontornável e é fundamental poder usá-la, de facto, no sentido de ser em nosso benefício. O risco é o outro lado, é o lado perverso, porque, como vemos, a tecnologia pode servir para ser, e há autores que falam, não é? Já não é no Big Brother, é na Big Mother, portanto, com uma capacidade de, debaixo da asa da tecnologia e de quem domina a tecnologia, poder haver formas de privação da democracia ou de autocracia, de elites dominantes,
de quem dominar a informação domina o mundo, quem dominar o conhecimento, e portanto há, mesmo sem entrar nas teorias da conspiração, há de facto muitos riscos e perversões que a tecnologia pode levar. A manipulação genética entra e pisa terrenos da área da ética e da moral, e portanto há aqui terrenos perigosos da tecnologia. O lado positivo e otimista é que pode efetivamente ser aqui um veículo muito importante para uma necessária mudança no modelo de prosperidade que referia. E, portanto, a literacia digital, e há N projetos de impacto social fantásticos ligados à literacia digital e que permitem a não exclusão, portanto, a inclusão social através da literacia digital. Eu tive a honra, o gosto de estar ligado, e referiu aí um projeto que é o CDI, que é precisamente a inclusão social através da literacia digital. Tem um projeto fantástico que é o Apps for Good, em que capacita alunos e professores para outra dimensão e que dá a possibilidade, efetivamente, do desenvolvimento de ferramentas para o bem da comunidade, para o bem da humanidade, aplicação na área da sustentabilidade, na área do ambiente, na área social, na área económica, enfim. Portanto, isto tem, como digo, duas facetas, e há uma progressiva convergência das tecnologias chamadas TICs, não é? Das tecnologias de informação e da comunicação, que podem ser um importante veículo de transformação. Voltava à sua experiência e queria agarrar na sua experiência com o Green Fest, todos estes anos, todos estes projetos que passou, da sua experiência também enquanto coach, enquanto professor. Que papel tem Portugal neste momento e qual é que serão... Abarcar tudo não será a melhor estratégia. Portugal deve ter uma estratégia direcionada. A questão dos mares, a mim, do meu ponto de vista, e é fundamental. São 48% que Portugal tem de toda, em termos de costa económica da União Europeia. O que é que diria, por exemplo, aos seus alunos que estão a iniciar uma atividade de empreendedorismo? Qual é que serão as melhores áreas para Portugal que se poderá dar o melhor contributo para esta visão de sustentabilidade? Bem, deixe-me dizer, desde logo, que tem havido, e num passado recente, não é? Portanto, visões estratégicas muito debatidas por todos nós e na comunicação social da visão para Portugal e das prioridades para Portugal. E depois são elencadas muitas prioridades e seguramente todas elas fazem sentido. Tivemos também uns estudos de visão estratégica dos clusters que o famoso Michael Porter, e portanto há naturalmente possibilidade de organizar e de sistematizar ideias e prioridades, mas eu nem sou, portanto, a pessoa mais habilitada, enfim, para o dizer, ou estar aqui a dizer ou contradizer algumas das prioridades definidas ou estabelecidas, mas eu diria que no domínio da sustentabilidade eu acho que há um caminho grande a fazer, porque a minha geração é uma geração que, e eu há bocadinho possivelmente ia nessa linha também de raciocínio, é uma geração quase perdida para a causa da sustentabilidade. Porque não fomos educados nesse meio. E familiares e amigos, eu não fui educado, digamos, a pensar na limitação, digamos, dos recursos. Vivi uns anos de euforia, e de euforia de consumo e de crescimento e de bem-estar e de enormes ganhos civilizacionais, a esperança de vida, a mortalidade infantil a baixar enormemente, o saneamento básico, enfim, a escolaridade, a educação, enfim, tantos ganhos. E, portanto, nessa euforia, e com muitos aspectos positivos, de facto, não fomos educados a pensar na poupança. Não somos uma geração, a dos meus pais ou dos meus avós era, a minha já não tanto, e portanto, a questão de desperdiçar, aquilo que lhe referi há pouco, de sermos uma sociedade de desperdício, é uma constatação, portanto é factual, não é uma opinião. E portanto eu diria que devia haver aqui uma ideia de todos nós, mobilização de cidadania, como digo, em casa, na escola, no emprego, na rua, no bairro, na cidade, no país,
todos nós, podermos de facto pensar como é que podemos desperdiçar menos. E aos famosos R's na sustentabilidade, em que um primeiro é logo da responsabilidade, que depois aos outros do reutilizar, de repensar todo o processo, e no final é que está a reciclagem. Embora muitas vezes se use o termo reciclagem para tudo isto, não é? Reciclar é dar o ciclo e a economia circular, portanto há uma forma. Mas na definição, se quisermos, do ir para a reciclagem, nós antes disso temos muitos R's antes disso, não é? E, portanto, o que acho que faz aqui alguma falta em termos de cultura, e eu vejo isso, enfim, por um lado pela minha geração, depois tenho a geração, naturalmente, das minhas filhas, e depois a geração das minhas netas, e portanto percebo que a sustentabilidade é um compromisso intergeracional, como alguém definiu, a Gro Brundtland, o famoso Brundtland Report, foi primeira-ministra da Noruega e uma grande precursora deste conceito da sustentabilidade, é de facto um compromisso intergeracional. E então a minha geração, que ainda está, ou muitos das pessoas da minha geração têm poder de decisão ou têm poder de influenciar as decisões, é uma geração que tem pouca cultura de sustentabilidade. E eu volto a dizer, a minha formação em economia era o bottom line, não era o triple bottom line. E, portanto, é diferente já nas outras gerações e será diferente ainda na geração das minhas netas. Portanto, eu diria que uma das prioridades passa pela educação, pela formação e logo desde a base, porque, por exemplo, na prancha do desenho, eu tenho tido a oportunidade e também aqui em parceria com escolas de design, escolas de arquitetura, e tenho falado muitas vezes em colóquios, em debates, em mesas redondas, e vejo, por exemplo, que há muitas escolas, muitos professores que não têm ainda, ou não introduzem desde a prancha do desenho, o pensar num produto no sentido da sua durabilidade ou da sua ter mais vidas. Eu costumo dizer na brincadeira, se na gíria popular disto, não é? Um gato tem 7 vidas, porquê que os produtos não vão ter tantas vidas ou mais vidas que um gato? Porque se tiverem mais vidas que um gato, o impacto é muito menor, o desperdício é muito menor. A maior parte das embalagens, e repare, por exemplo, o plástico tem 70 anos de mundo comercial. A minha mãe, que felizmente é viva, é mais velha que o plástico. E, portanto, viviam sem plástico. Os meus pais viviam sem plástico. Nós, hoje em dia, não conseguimos viver sem plástico. Haveremos de saber viver e há muitas tecnologias e algumas promissoras e é onde ganhar escala no futuro e muitas delas discutem-se aqui em rúbricas do Green Fest, os G-Trends, por exemplo, os Green Trends, tendências que estão ou que marcarão o nosso futuro, são aqui muito debatidas, mas, de facto, nós hoje em dia não sabemos viver sem o plástico porque é muito funcional e porque a relação custo-benefício, mas a maior parte das embalagens de plástico que atravessam o mundo consomem energia brutalmente, água, energia, transporte, poluição, tal, e são usadas, a maior parte das embalagens são usadas uma única vez. E nós criamos o usar e deitar fora. E este usar e deitar fora, o descartável, é uma cultura que acho que começou historicamente, li-se alguns, não sei se começou com os dodots ou se começou com as fraldas descartáveis. Eu ainda sou do tempo de as minhas filhas de fralda de pano e depois foram também para as fraldas descartáveis, mas este descartável começou-se a aplicar a tudo, até, e aí perniciosamente, em termos de sociedade, a descartarem-se pessoas e relações e ideias e causas de uma forma igualmente rápida e, sobretudo, porque está com um vício aqui de origem, e é mais um raciocínio económico pernicioso, que é a obsolescência programada. Isto é, eu diria que é, eu ia utilizar a palavra, criminoso, porque pensarmos e aceitarmos que se desenha um produto para durar pouco, e depois entra aqui o fenómeno da moda e anda, não é? E portanto, pensar que se fabrica um produto que não era assim também no antigamente, e eu não estou aqui com nostalgia, não quero voltar nem ao tempo das cavernas e ir recuando gerações. Não, eu digo nós temos mais tecnologia, nós temos mais conhecimento, coloquemos na educação, na investigação e no desenvolvimento e façamos então uma economia circular, que também já existiu no passado, façamos como nossa, deixemos de desperdiçar, porque a obsolescência programada, este tal vício que enferma a nossa economia, é
uma coisa absurda. Mas a maior mudança tem que estar do lado de quem a define ou de quem a consome? Eu acho dos dois lados, e acho que é um tema muito pertinente. E eu vejo, de facto, como uma ação conjunta, porque uma só não chega. Vamos lá ver. O consumidor, cada vez que está a fazer um ato de compra, um produto ou um serviço, está a dar um voto. E cada vez que recusa, também está a abster-se, ou está... É um voto, tal como na democracia, é um voto que pode fazer a diferença. E os consumidores têm um poder que nem imaginam, creio eu. Ou não imaginamos, muitas vezes, o poder que temos. Porque as marcas, as empresas, não são autistas. E hoje em dia, com a tecnologia, com a cloud, com os algoritmos, desenham-se logo. As empresas de distribuição sabem qual é a tendência e o que aconteceu e a que horas é que compra e quem é que compra e qual é o perfil. E, portanto, o consumidor tem um poder brutal e aí diria, bottom-up, obrigam, de facto, as empresas a ter produtos que respondam às suas necessidades. E as novas gerações, não só os millennials como outras ainda mais novas, claramente têm outros padrões de consumo e outros ideais de consumo ou de vida que mudam o panorama todo. Mas, portanto, isso é uma força. Mas eu vejo também, e não é uma força que se possa, de forma alguma, descartar, que é a força das grandes empresas. Das empresas, no geral, e das grandes empresas em particular. Porque na sua cadeia de valor, as grandes empresas têm clientes, fornecedores, colaboradores, alianças, tal. Se introduzirem na sua prática, da sua cadeia de valor, valores da sustentabilidade, então o efeito é multiplicador. Então já temos aqui duas forças. Do consumidor, temos a força das empresas e temos a necessidade de um enquadramento. E se tivermos um quadro, e aqui entra também, naturalmente, o poder público, o poder político, porque falou também da política europeia, porque não é indiferente onde é que são colocados os subsídios. Quando às vezes há um clamor contra as energias renováveis, ou houve nos últimos anos, agora menos, mas um clamor dos subsídios às energias renováveis. Não há indústria mais subsidiada que a indústria do petróleo, de subsídios diretos e indiretos. Não há, é uma coisa impressionante. Agora, pronto, depois há os lobbies do status quo. Quem quer estar não quer mudança, não é? E, portanto, há aqui, de facto, toda uma dinâmica, e agora falava do enquadramento das políticas públicas, e uma das maneiras de atuar é a chamada fiscalidade verde, porque parece, e os neurocientistas também estudam estes temas, parece que nós, homens, nós humanos, nós humanidade, nós reagimos muito ao estímulo positivo e ao estímulo negativo, ao reforço positivo e ao reforço negativo. Eu lembro que estudei isso em psicologia, na cadeira de psicologia social, que havia o Skinner, e que falava, de facto, do reforço positivo e do reforço negativo. Se quisermos, em linguagem mais popularucha, seria o pau e a cenoura. E, portanto, o reforço positivo, a cenoura, o reforço negativo, a pau, a paulada. E se aplicarmos isso, e veja o caso que aconteceu com os plásticos, ou com os sacos de plástico em Portugal, não foram os 10 cêntimos. Isso era psicológico. Foi o facto de as pessoas pensarem que têm que pagar, mudou o comportamento. E, portanto, será que, e eu hoje em dia, dentro do meu romantismo, e que não perco, mas talvez esteja, sou um romântico, mas não trôpego, na brincadeira, não é? Mas não tropo, parece que, então, quando se vai ao bolso, quando se mexe no bolso, seja para colocar lá dinheiro, e parece que, infelizmente, o dinheiro aqui continua a ser aqui uma religião. Quando entra dinheiro ou sai dinheiro, parece que só aí é que nós nos apercebemos. E está recheado de exemplos. E, portanto, a fiscalidade verde, o enquadramento legal, para onde é que vão os subsídios, para onde é que vão as penalizações, quem desperdiça devia pagar mais. O conceito do pay-per-use, eu pago por utilização, estou a utilizar mal, estou a provocar danos ao ambiente, devo pagar mais. Estou a provocar desequilíbrios sociais, devo pagar mais. E, portanto, parece, como havia um assessor do Clinton, que ficou com uma frase célebre, que era, ele quase que explicava tudo, a questão da economia e do dinheiro. Não é? Então,
ele dizia "It's the economy, stupid", porque parece que quando não percebemos as coisas, parece que infelizmente lá vem a religião do dinheiro e que nos condiciona. Mas se for essa, então que condicionemos comportamentos, eu seria mais a favor do incentivo do que a penalização, mas eu acho que precisamos das duas coisas. Precisamos de pau e precisamos de cenoura. Caminhando já para o final desta conversa, falamos muito de economia circular e a sustentabilidade nem sempre é só a questão ambiental. Acrescentaria também que para alcançarmos os desafios mais prementes precisamos de uma sociedade circular. O que é uma sociedade? O que é que poderá ser uma sociedade circular? Uma sociedade que é capaz de possibilitar a todos e a todas a possibilidade não de ser a resposta, mas de fazer parte do movimento também, de poder fazer parte da mudança, de poder interagir. E isso tem em conta, já falámos aqui neste podcast, da diversidade das pessoas, da diversidade fazer parte do processo de mudança e também o empreendedorismo estar associado à diversidade. Como é que vê, como é que o GreenFest está associado também a estas questões do impacto social e do fator da diversidade enquanto fator de sustentabilidade também? Pois nós de facto temos a tal perspectiva holística, integrada, interdependente. Percebemos que há relações de causa e efeito ligadas e interrelacionadas. E, portanto, uma visão de sociedade que haja menos assimetrias sociais, menos assimetrias ambientais, menos assimetrias económicas e, portanto, é assim, a utopia é de facto essa, e acho que o homem sempre quis e ter de forma aspiracional isso. O que é que eu acredito? Eu acredito nas pessoas e deixe-me dizer que as minhas áreas de interesse é um triângulo equilátero, o interesse e das minhas atividades variadas, profissionais, e às vezes nem posso chamar profissionais porque são feitas como se fosse também um hobby, não é? E são feitas com carolice, não é? E então é um triângulo, e nesse triângulo está a sustentabilidade, está o empreendedorismo e está a área do capital humano, dos soft skills, da liderança, das equipes de alto desempenho. E eu sou um estudioso e um interessado, um aprendiz nesse domínio, e nesse triângulo eu vejo sempre as pessoas no meio. E, portanto, por tudo tem a ver com pessoas e com comportamentos. Repara, a sustentabilidade, já vimos que é uma questão muito comportamental, os necessários mudanças de estilo de vida que as novas gerações são capazes de fazer e a minha geração não fará ou dificilmente fará, mas a sustentabilidade, por definição, o empreendedorismo é claramente uma questão comportamental, uma questão de atitude, e a questão das soft skills, do capital humano, da liderança, tem a ver com pessoas. E, portanto, eu vejo muita sociedade, um modelo de sociedade, eu gostava de ver que fosse este triângulo, que o empreendedorismo, que houvesse uma grande... e nós temos um ADN, se quisermos, da nossa história de empreendedores, e que não percamos isso. Acho que tem havido até uma aceleração nos últimos anos e que agora esta crise de repensar muita coisa, de redesenhar, que está a deixar uma marca social muito forte, não é? E, portanto, temos que nos mobilizar, e a convocatória é esta, é que nos mobilizemos enquanto cidadãos para um esforço de reconstrução que passa, e cá está, por uma sociedade mais solidária. Mas há riscos, atenção, porque falou muito bem, a bazuca europeia, e noutras economias há bazucas para a retoma pós-pandémica. Bem, para já, deixa-me ainda dizer isto, se for possível, que é, nós já vivemos muitas pandemias, atenção, nos últimos anos, e epidemias e outras que se transformaram em pandemias, epidemias globais. Nós tivemos, repare, nos últimos 20 e tal anos, 30 anos, além da SIDA, a gripe das aves, a gripe suína, as vacas loucas, o SARS-1, o MERS, o ébola, you name it, várias. Agora temos esta, que tem também características peculiares. Os próximos 20 anos, os virologistas preveem, parece que não é difícil, não é nenhuma bola de cristal, que vai haver várias outras pandemias. O risco existe. E há uma ligação com a manipulação e com o nosso estilo de vida. O facto de comer como comemos no mundo ocidental e no mundo que se vai ocidentalizando, ou no mundo que vai ganhando acesso ao consumo.
e é sabido que quando tem acesso ao consumo, qual é o perfil de consumo que acontece na China ou noutros países da África ou em qualquer parte do mundo, como aconteceu no Brasil e acontece no Brasil, e quais são todos os padrões de consumo. Mas para alimentar esta população e esta demografia com esse tipo de hábitos é incomportável. É incomportável. E nós não podemos pôr na posição ocidental que nós fizemos esse percurso e agora os outros não podem fazer. Portanto, há aqui também uma contradição grande. Mas, de facto, há um enorme impacto da nossa forma de vida e da nossa forma de estar que urge mudar, e são as tais mudanças comportamentais que somos convocados e mobilizados a fazer. E os tais bazucas são bazucas que há aqui duas forças. Há uma força que é a da inércia, do status quo, e há a força da mudança. E, portanto, e nestas transições, neste choque de futuro, há sempre danos e danos colaterais. E, portanto, há um discurso de que, sim senhor, mas agora o mais urgente não é o verde, ou não é o e tal, agora é it's the economy, stupid, e portanto é fazer o que sabemos fazer e é tentar fazer o que se fazia antes, e não é para aí que podemos ir, claramente. E há outra força que é, não, isto é a altura histórica, a oportunidade de repensar e de refazer as regras do jogo, e na minha opinião isso passa forçosamente por uma economia circular, como a natureza nos ensina, de não desperdício, passa por uma economia regenerativa, que é mesmo conceito, se quisermos, alargado, e passa por uma economia social, de impacto social, em que as pessoas estão no centro do triângulo. Agradeço a sua participação e pedir-lhe que nos deixasse alguma recomendação, um livro, um podcast, um projeto ou um futuro convidado para este programa que considere ter impacto positivo, para deixarmos também de inspiração aos nossos ouvintes. Olha, tantos livros, filmes. Primeiro, já falei nele, David Attenborough. 94 anos de vida, uma experiência em primeira mão de alguém que teve o privilégio de viajar pelos 5 cantos do mundo e traz-nos um testemunho muito lancinante, de alerta, de urgência, mas também de esperança. E, portanto, vale a pena ver, porque termina com palavras de esperança, como eu gosto também de terminar a análise de algumas das nossas assimetrias. E, portanto, filme, desde já, esse, e que devia ser obrigatório nas escolas. Nós, no fim da semana, temos sempre nos nossos telefones, nos nossos smartphones, uma média do tempo que usamos durante a semana, durante o dia, tal. E às vezes surpreendemos, tive tanto tempo ao telefone, a estatística está lá. Eu só peço, é o seguinte, muito menos do que nós gastamos ao telefone por dia, custa, em termos de tempo, é o tempo de ver um filme numa hora, vê-se um filme do David Attenborough, que é um testemunho de vida e é um alerta e estão lá quase as palavras. Eu utilizo a palavra testamento eu não me recordo da palavra testamento em si, mas pode ser, porque é uma herança, portanto ele no fundo, e é o tal conceito da sustentabilidade, nós recebemos algo emprestado, usamos e deixamos, portanto um legado, e portanto há aqui uma herança, há aqui um testamento, há aqui agora é livros, digamos, muitos. De repente estou-me a lembrar de um que já saiu há uns anos, mas é do Daniel Goleman, que é conhecido como o pai da inteligência emocional e depois da inteligência social, e depois escreveu um livro que é a inteligência ecológica, e portanto que é uma outra dimensão da inteligência e que dentro da perspectiva das múltiplas inteligências, e o chefe do futuro, ler um livro que tem 50 anos, que falava de um futuro que estava a entrar em choque, que estava a provocar doenças individuais e não falámos aqui na saúde mental, doenças individuais e doenças da comunidade. Depois, em relação a algum convidado para o podcast, olho muito. Eu acho que aqui no Greenfest tem imensos exemplos de inspiração e de todas as idades e de grupos, portanto, de diferentes grupos etários. E eu acho que seria interessante alguns dos ativistas mais resilientes, não é? E têm passado aqui também pelo Greenfest, e neste Greenfest também, a Luísa Schmidt, o Carlos Pimenta. Eu não quero estar a singularizar, porque são tantos exemplos, mas, portanto, são exemplos de resiliência e de bandeiras que há muitos anos clamam, e depois gente muito nova, muito mais nova,
a gente ligada aqui ao Youth Climate Change, o Zero Waste e tantos outros movimentos de economia circular, de gente nova, de gente jovem, de empreendedores que colocam a sua energia, o seu entusiasmo e o brilho dos seus olhos nos projetos que estão a perseguir e, portanto, claramente tem aqui muitos potenciais convidados para podcast e eu, com gosto, posso lhe fazer uma lista de sugestões, que lhe deixo uma lista de sugestões, porque isso para nós, deixe-me dizer, talvez para palavras finais da minha parte, é que é brutalmente gratificante em termos de Greenfest, acredite, e cada caso é motivo de grande regozijo, e temos muitas e muitas histórias, e ao longo de 13 anos, como deve imaginar, temos muitas histórias de pessoas ou projetos que foram tocadas, digamos, na tal polinização cruzada. Tiveram aqui um pólen criativo e reprodutivo e os seus projetos pessoais ou profissionais tiveram ou ganharam um boost ou constituíram alianças e tudo mais. E é altamente gratificante. Eu digo que isso acontece com N exemplos de pessoas e de projetos que o Greenfest tem ajudado, como a mim, muitos e muitos projetos que me tocaram e me abanaram. Mesmo para terminar, o objetivo deste podcast é que os nossos convidados saiam connosco da atmosfera terrestre e nos ajudem a ver o mundo em perspectiva para os próximos 10 anos, como propõem os ODS das Nações Unidas. Assim, antes de terminarmos, pergunto-lhe como nos imagina daqui a 10 anos e qual o seu papel e o papel do Greenfest nesse desafio. Ora bem, 10 anos a este ritmo é de facto uma eternidade. Os ODS, o 2030, temos que ter a consciência disso. Esta crise pandémica colocou o mundo de pernas para o ar, porque, cá está, mostrou quando tudo está ligado, não é? Da mesma forma que encontramos microplástico em todos os oceanos e em todos os continentes, também desta forma esta pandemia juntou-nos, ou está a juntar a todos, uns com mais incidência do que outros, partes do globo, mas é uma demonstração de efetivamente de quão pequeno e quão únicos e em quão únicos somos. E portanto o 10 anos e os ODS, eu diria que temos de ter a consciência que este upside down e este mundo de pernas para o ar, alguns dos objetivos ficam mais difíceis quando falamos de acesso à saúde, porque no fundo os ODS é uma cartilha de direitos humanos e direitos universais. O acesso à água, o acesso à educação, o acesso à saúde, a fome e infelizmente, se associarmos os efeitos de tsunami desta pandemia que paralisou economias mundiais e se juntarmos as alterações climáticas e os refugiados do clima, que nestes próximos 10 anos vão aumentar, então há aqui uma combinação de facto explosiva, e outros vírus que virão seguramente, porque tem a ver também com a forma como estamos a manipular a natureza, e há quem ridicularize esta teoria, mas para mim é mais do que evidente que a perda de biodiversidade, e veja-se o documentário da vida e obra do David Attenborough para se perceber isso, que tem ligações diretas de facto a estas epidemias e ao recrudescimento de algumas delas. E portanto, 10 anos, os ODS, alguns deles estão mais difíceis, o que só faz pensar o seguinte: temos que acelerar. E portanto, se há coisa que este momento, que para muitos de nós foi o episódio mais, portanto, de maior mudança no nosso cotidiano, este efeito que estamos a viver e que estamos em plena vivência, se há algo que de facto traz, é também o poder abanar e repensar. E esse repensar passa por um acelerar desta agenda. E, portanto, eu gostaria muito de ver acelerado este processo do triple bottom line, do caminho para a sustentabilidade, da cidadania ativa e participativa. E, portanto, eu também quero terminar com palavras de esperança. E a minha esperança, também pessoal e de cidadão, eu gostava muito daqui a 10 anos de estar a ver as minhas netas adolescentes ou pré-adolescentes, ou entrar na adolescência, e a estar a encontrar
um mundo onde possam ser felizes e fazer felizes os outros. Muito obrigado.